abre, logo esquerda a 5, a fundo longa por dentro, 100. Dupla direitinha, 30. Esquerda 4 mais rápida, passa a fundo longa, 70. Pela direita, dupla fundo, 20. Esquerda 4 mais a fundo curta, para a direita 6 curta, 30. Direita 4 mais a fundo curta, 100. Topo para a esquerda 5 a fundo longa, longa, 30. Direita 4 mais rápida a travar, 20. Esquerda 3 curta, atenção à saída. Logo direita a fundo, 30. Direita 5 a fundo, 100. Direita 2 mais. E topo a fundo, 30. Direita 6 curta, para a esquerda 4 mais rápida, longa, 30. Direita 4 boa, 30. Atenção, esquerda 2 longa. Para a direita 4 a fundo, 20. Esquerda 4 mais rápida, curta, logo direita 4 mais a fundo, longa. Não corta, 30. Direita 1 mais redonda. Para a esquerda 4 a fundo, longa, longa. Logo direitinha, 30. Esquerda 3, boa, longa. Para a direitinha por dentro. Para a direita... Muito bom dia, telespectadores. Imagens alucinantes a bordo da viatura de Bruno Magalhães, que é navegado por Carlos Magalhães. Eles que são os segundos classificados do Rally Vinho Madeira, porque aqui juntamos todos, porque hoje de manhã para o Parque das Estâncias o primeiro a sair foi o Porsche de José Pedro Fontes. É ele que vai também abordar pela primeira vez esta primeira classificativa do dia, que é o Campo de Golfe 2, classificativa que vimos aqui um excerto a bordo da viatura de Bruno Magalhães. Na parte final da classificativa, daqui da imagem, é lá que vão estar as câmaras da RTP, é lá que também se vive muita adrenalina a bordo destas viaturas. Não sei se já estamos em condições de receber o sinal desde o Campo de Golfe. Se assim o estivermos, já vamos lá ver se assim for possível. Caso contrário, vamos à classificação recordar, após duas classificativas, como é que estão as contas desta edição 55 do Rally Vinho Madeira. Cá estão esses números. Após duas especiais de classificação, José Pedro Fontes na liderança do Rally, 24 minutos, 23 segundos e 3 décimas. Bruno Magalhães ocupa o segundo posto com mais 2 décimas. Miguel Nunes é terceiro. Quarto posto para Alexandre Camacho. Ricardo Moura é quinto. Pedro Meireles é sexto. Miguel Campos é sétimo. Bernardo Sousa é oitavo. Nono, João Barros. Décimo, Filipe Freitas. Está visto os números da classificação. Vamos estabelecer essa ligação em direto com o campo de golfe, classificativa do Campo de Golfe 2. Bom dia, comentadores Humberto Freitas e Duarte Lagos. Ontem tivemos aquele aperitivo de duas classificativas, agora resta, e é essa a grande expectativa, ver o que a caravana vai fazer, principalmente José Pedro Fontes, qual será a resposta e também a reação do Bruno Magalhães. Aqui está alguns números da classificativa, 16 km, a terceira prova especial de classificação. Humberto. Bom dia. Esta é a repetição das duas classificativas que se realizaram ontem ao fim do dia. A meteorologia parece que está um pouco melhor, essencialmente para a segunda passagem pelo chão da Lagoa, o que fará que os tempos sejam batidos, os tempos que foram realizados no dia de ontem. Os pilotos que lideram neste momento o Rally continuarão, no meu entender, na toada forte, e hoje pela manhã, com estas condições que nos são dadas a ver pelas imagens da RTP, continuarão naquela luta que neste momento se situa à décima. São 2 décimas a diferença entre o Porsche de José Pedro Fontes e também a estreia do Peugeot 208 RC neste Rally Vinho Madeira. Duarte. Bom dia. Há aqui um trabalho que será importante agora verificar
do Parque de Assistências. Isto porque ontem fizeram estas duas primeiras classificativas. Muitas das equipas queixaram-se em termos de setup dos carros, porque são carros que estão a estrear. E fazendo esta repetição destas duas agora e com o trabalho que foi efetuado e as indicações que deram no Parque de Assistências às suas equipas, vamos perceber também agora que influência é que esse trabalho irá ter no próprio setup das viaturas e tentar colocar mais alguns... Sim, um parque de assistências de 15 minutos dá tempo? Em algumas situações poderá dar tempo, porque o que acontece... Já temos na imagem o primeiro Porsche, sim, mas dizias, Duarte... O que acontece geralmente neste tipo de situação, como dizia o Bruno Magalhães hoje no Parque de Assistências, não quer fazer nada que seja muito brusco em termos de afinação e quer ir tentando fazer progressivamente algumas alterações e tentar verificar essas evoluções. E acaba por acontecer um pouco de todas as equipas. E como eu tive a oportunidade de dizer há pouco, acaba por ser a estreia, há muito poucas notas, essencialmente sobre o Peugeot do Bruno Magalhães. Portanto, este Rally Vinho Madeira está a ser uma aprendizagem para o piloto e para a equipa e até para a própria Peugeot, para uma aprendizagem desta viatura e quais as melhores soluções para enfrentar os destroços de asfalto do Rally Vinho Madeira. Imagens sempre bem bonitas, público, muito público, bem colocado, é assim que se quer o desporto automóvel, com muito público, com grande interesse e sobretudo bem colocado. Sim, exato, e é de salientar que o primeiro carro a passar foi o José Pedro Fontes, passa justamente pela ordem da classificação que foi obtida ontem. Hoje sempre uma segunda etapa. Sim. É a inovação deste ano. Porque normalmente o que acontecia era só mudava para a classificação, por ordem da classificação no domingo, ou seja, no último dia de prova agora, cada dia é considerado uma etapa. Bruno Magalhães, ele que lidera a prova FIA e tem ali o para-choque solto, da parte da frente do lado direito. Ele que lidera a prova FIA, segundo classificado, se fizermos as contas todas, incluindo todos os concorrentes, mas ainda esta manhã o Bruno confidenciou-me que ligou à organização, perguntou que se o rally parasse agora quem vencia, a resposta foi Bruno Magalhães. Sim, exatamente, e essa situação é resultado justamente de nós termos aqui duas classificações, ou podemos contabilizar duas classificações, uma que é o Rally Vinho Madeira pelas normas da FIA e uma que é o Rally Vinho Madeira pelas normas da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, portanto a FPAC, que faz com que isso aconteça. Este homem que vê na imagem é Miguel Nunes João Paulo, terceiros classificados, que já foram verificados duas vezes, Alberto, ontem à noite e hoje de manhã. O que nos é dado a saber, o Miguel foi sujeito a duas verificações mecânicas à sua viatura, efetuadas pelos comissários técnicos presentes neste rally. Julgo que, tirando a questão da pressão, porque é feito no horário do parque de assistências, o que faz com que os mecânicos não tenham tempo para verificar como gostavam de fio a pavio a máquina e, portanto, têm que seguir as indicações dos comissários técnicos, mas isto é bom para a verdade desportiva e quem não tem nada a esconder também não tem nada a temer, naturalmente. Alexandre Camacho, com o Porsche 997, ele que é o quarto classificado, estava a recuar no tempo. Recuar no tempo ou avançar no tempo, porque eventualmente até poderá mesmo acontecer ficar com o Peugeot. Com o R5. Ele que é navegado por Pedro Calado, a dupla também algum stress no Parque das Assistências, pode assistir isso, para lá estar com o que dizia o Duarte Lagos, estas afinações, 15 minutos, é sempre um corre-corre ali, o carro correr ligeiramente da traseira, mas também é propício a estas viaturas com a potência que tem e tração traseira. Nós, quando falamos em afinações no carro nesta altura, não deverá ir muito mais do que o alinhamento de alguns acertos de suspensão, até para tentar perceber se o próprio chassi não está a ser muito brusco em termos de trabalho em cima deste pneu novo FIA, em que as equipas estão-se a queixar que têm um desgaste muito grande. E depois faz complicar também um pouco a gestão do próprio pneu. Sim, o Bernardo Sousa foi um dos que se queixou ontem
Foi uma má escolha de pneus, mas Dizia que parecia que estava a conduzir em neve. mas também poderia ter algo a ver com o próprio setup e com a própria afinação, porque quando as afinações de suspensão não são as ideais, quem sofre também são os pneus e aquecem muito e depois deixam de ser eficazes. Ricardo Moura, que dizer da prestação do açoriano até agora? No meu entender, está-me a surpreender pela positiva. Não esperava tanto o Ricardo Moura. No meu entender, é claramente um piloto de terra, embora no asfalto tenha evoluído bastante e consegue andar já nos lugares da frente. Tem também este ano uma viatura, pela primeira vez aqui na Madeira, dispõe de uma viatura capaz de lutar pelo pódio deste rally, e aí está ele a tentar chegar a esse mesmo pódio. O Pedro Meireles, Eduardo. O Pedro Meireles, as suas aspirações aqui na Madeira completamente virado para o campeonato nacional e a pontuação que pode obter a partir daqui, porque o Pedro está numa posição neste momento de vantagem, sabe que tem o Ricardo Moura e inclusive o José Pedro Fontes, que também poderá roubar pontos para o campeonato nacional, e o seu objetivo aqui é andar o mais rápido possível, tentar amealhar os pontos necessários para o campeonato nacional, e depois dessas 7 classificativas que serão as utilizadas para a pontuação, poder depois pensar numa classificação à geral no Rally Vinho Madeira. Mas certamente o campeonato nacional é aquilo que será o objetivo. Bonita a passagem de Pedro Meireles, aqui neste gancho já muito conhecido, muito concorrido por parte do público. Miguel Campos, o Peugeot está a corresponder às expectativas ou não? Não, por aquilo que Miguel Campos tem dito, já desde o próprio check-down, que tem tido algumas dificuldades com o carro, e o que ele diz é que quando pressiona o acelerador, o carro não anda para a frente e tem algumas falhas de potência. Ele diz que não é uma falha eletrónica, mas é uma falha de potência, sente que o carro não anda para a frente. E é claro que isto depois dificulta também que os tempos possam ser bons e aparentes. Miguel Campos, vamos então aguardar para ver o tempo averbado pelo piloto, ver se nos tais 15 minutos deste primeiro parque de assistências e também no parque de assistências de ontem conseguiram solucionar o problema. Pela manhã ele ainda não tinha a certeza que esse problema tivesse sido solucionado. Veremos, e só o podemos fazer olhando para o tempo, porque não é perceptível pelas imagens esse tipo de avaria. Bernardo Sousa, o madeirense, com este Ford Fiesta R5, também tem-se queixado o tal compromisso entre piloto e carro, até porque não conseguiu testar atempadamente, só o fez no check-down, 3, 4 passagens, portanto não dá para nada para afinar e preparar uma prova como deve ser, Lagos. Sim, o Bernardo é claro que com o ritmo competitivo que tem ele está a descobrir o carro ao longo das classificativas. Exatamente, que tem em terra, é um piloto extremamente rápido. Não é tão habituado ao asfalto, mas continua a ser rápido na mesma. Tem aqui uma fase de habituação que é necessária com esta viatura. Queixou-se ontem que os pneus não foram realmente a melhor escolha, eram muito macios e acabava por sentir dificuldade em conseguir colocar o carro onde queria. Podemos ver aqui neste slow motion à saída o Bernardo a acelerar, a poder ter tração para fugir ali, encontrar a melhor trajetória. Bom, já caiu o primeiro tempo, se me permitem, o José Pedro Fontes, com 9,55,4, portanto é uma melhoria substancial, 18 segundos e 3 décimas de que o tempo de ontem, do Bruno Magalhães. João Barros, que está aqui também a fazer a estreia. E acaba por tirar também 12 segundos em relação à sua passagem de ontem. João Barros, que é navegado pelo Jorge Henriques, aqui também com o Ford Fiesta R5, mas nada de muito transcendente se pode esperar deste piloto, até porque é a primeira vez que cá está.
apesar de ter um carro muito competitivo, mas pela primeira vez na Madeira não há muitos milagres. Sim, é complicado chegar e conseguir andar logo na linha da frente, apesar de ser um carro competitivo. Sim. Mas tem essa dificuldade. Eu acredito é que aqui o papel do Jorge Henriques seja importante, até porque é muito experiente aqui na Madeira, já inclusive fez o campeonato regional. Sem dúvida. Há algum tempo atrás, e essa experiência também poderá ajudar em muito. Filipe Freitas, parece-me que continua, ou pelo menos os tempos estão um bocadinho longe da concorrência. Se me permites, só para dizer que o Bruno Magalhães também já terminou a classificativa com 9,58,8 e acaba por ganhar 3 segundos.4 por perder, 3 segundos.4 para José Pedro Fontes, aumentando a diferença para 3,6 na classificação geral após esta terceira especial. O José Pedro Fontes continua na liderança do Rally, já caiu o tempo de Miguel Nunes, 10 minutos, 9 segundos e 4 décimas, mais 14 segundos que José Pedro Fontes. Neste momento, com estes 3 tempos, José Pedro Fontes está na liderança do Rally, da prova, contabilizando todos os carros. Depois Bruno Magalhães é 3 segundos e 6 décimas de José Pedro Fontes. Bruno Magalhães que lidera a prova FIA. Miguel Nunes é terceiro, 19 segundos e 6 décimas de José Pedro Fontes, ou se quiser também é segundo da prova FIA, a 16 segundos do líder, que é Bruno Magalhães. Filipe Pires na imagem, sobretudo preocupado em terminar a prova e a pensar nas competições internas, as competições do campeonato regional. Deixa-me só dizer que o Miguel Nunes, com este tempo, bate o recorde do Grupo N nesta classificativa, que já lhe pertencia. E isto demonstra como o piloto está empenhado e está a andar nos limites para tentar aumentar a distância no que concerne ao campeonato de rallies da Madeira para os seus mais diretos adversários, e recordar que ao fim da 7ª classificativa são atribuídas as pontuações para o campeonato da Madeira. E se disser que o Alexandre Camacho fez o mesmo tempo que Bruno Magalhães? 9,58,8 foi o tempo averbado por Alexandre Camacho na segunda passagem pelo Campo de Golfe. E acaba por passar para a frente do Miguel Nunes. Neste momento foi uma terceiro reviravolta na classificação entre os madeirenses, ou entre aqueles que contam para o campeonato da Madeira. O Alexandre, ao ultrapassar o Miguel Nunes, assume a liderança nesse campeonato particular. Deve estar mais perto o R5 para o Alexandre Camacho. Depois, se assim continuar, a equipa das Vespas deve querer apostar nisso. Ricardo Moura caiu o tempo, 10 minutos, 4 segundos e 9 décimas para o açoriano, e é o quarto melhor tempo nesta classificativa. O Alexandre Camacho acaba por tirar 13 segundos em relação ao tempo de ontem. Portanto, esta passagem pelo a equipa parque mecânica de está a trabalhar bem. Estão de parabéns porque estão a conseguir andar no caminho certo para chegar à afinação ideal deste Porsche. Gil Freitas com outro Porsche 997 GT3. Vamos ver também se o Gil conseguir também, essa equipa de assistência também conseguir pôr o Porsche afinado. Será que a equipa de mecânico... Agora há uma concorrência na equipa de assistência. A ver se melhora os seus tempos, que realmente ontem não foram muito agradáveis. Sempre bem bonito e audível este Porsche imponente, grande potência, este 997 GT3. Ui, o Gil Freitas parece que já queria fazer a classificativa da tarde, que é a subir. A grande dificuldade, é claro que eu não sou piloto, a minha experiência como navegador, como mas depois acabamos por ter também estas sensações dentro do carro e a perceber traseiro e o facto de ter realmente uma potência que é muito elevada. Aquilo acaba por ter aquelas escorregadelas, porque independentemente da abordagem que é feita à curva, a saída tem sempre de ser suave no acelerador. Exatamente, aquilo não pode ter duas posições, que é o on e o off, terá de ter ali algumas intermédias, porque realmente acontece aqui. É complicado conseguir manter a traseira na trajetória ideal. Carlos Martins, como é que estamos de Carlos Martins em termos de produção? Antiga produção. É um piloto que também está a cumprir as primeiras classificativas do Rally Vinho Madeira em competição, nunca tinha estado cá a competir.
este Mitsubishi Evolução 9. Sim, acaba por na produção ser um pouco surpreendente o lugar em que ele se encontra, visto ser a sua primeira participação. Embora também só se tenham decorrido 2 troços, é prematuro falar, mas acaba por ser uma surpresa. João Silva, é característica este suar de travagem sempre no limite, e ali apenas sempre. Nós vemos os animais, eu sei que é uma situação muito complicada de controlar, mas é de facto a pena ver sempre um cão na estrada, e os pilotos pouco podem fazer quando os cães assustados, é verdade, mas atravessam a estrada e pouco há de fazer. Sei que é difícil, é uma situação difícil de controlar, mas os proprietários, alguém, pudesse, mesmo o público, pede-se que agarrem nos animais para a proteção de todos. Entretanto, nesta classificativa já chegaram portanto, o Miguel Campos, que fez o tempo de 10.6.1. 10.6.1, tempo para neste Miguel momento Campos. tem o 5º melhor tempo, atrás do Ricardo Moura, a 1,2. Aqui poderá já indiciar também algumas melhorias no carro do Miguel Campos, uma vez que aproxima-se da concorrência. Aqui do Ricardo Moura e até do próprio Alexandre Camacho também. O Bernardo Sousa, que fez 10.8.8. 10 minutos, 8 segundos e 8 décimas. Melhorou também bastante, mas ainda há alguma distância dos lugares da frente. Portanto, o Bernardo ainda tem algum trabalho de casa para fazer, para conseguir ter um andamento um pouco mais vivo. Vamos ver se ganha alguma confiança nestes pneus que ele está a estrear, para que os cronos comecem a descer. O Luís Cerrado na imagem, com o Super 1600. O Luís Cerrado, como nós falamos ontem, está a fazer esta participação no Rally Vinho Madeira. Não é uma presença habitual no regional. É daqueles pilotos que têm um carro de competição por alturas do Rally Vinho Madeira. Gosta de participar e aproveita o facto de ter essa viatura disponível. Duarte Ramos, outro piloto do regional com o Mitsubishi, neste caso o Evolução 9. Para já está toda a gente a melhorar, todos os pilotos estão a melhorar, Humberto. Sim, como tinha dito geral, ao início desta intervenção, era normal que isso acontecesse. Era normal pelas 2 razões. A primeira razão tem a ver com o tempo, que está bem melhor do que o dia de ontem, e por norma nas segundas passagens os pilotos melhoram bastante os seus cronos, porque começam a ter um conhecimento melhor, fazem algumas correções de notas e também na própria viatura, e a partir daí começam a criar as condições mais próximas do ideal para que os tempos apareçam. E aqui está a prova que isto aconteceu, e na classificativa seguinte certamente teremos presentes, será a mesma situação. Portanto, os tempos também na classificativa do Chão da Lagoa irão ser melhorados. Temos receber informação interna que temos algum nevoeiro no Chão da Lagoa, portanto fica esse alerta, mas pouco os pilotos poderão fazer. Ali o Rui Jorge Fernandes a queimar a travagem, também sempre muito exuberante este piloto, afoito, dá gosto vê-lo passar. Sempre
Jorge como Fernandes se diz faz na parte gíria, de faca nos dentes. da leva dos novos pilotos, ou dos jovens pilotos madeirenses, que esperam uma oportunidade para ter um carro um pouco melhor, para demonstrar as suas valias, e já fazem milagres com estes pequenos C2. Mas depois o problema é esse, de calar que há entre estes carros e os projetos melhores. Claro, Estes são carros é um passo muito elevado. muito Um R5 custa 250 mil euros. Claro, e o R5, que neste momento não pode participar no campeonato regional, Com essa agravante. mas mesmo que seja um grupo N, ou o antigo GS5 grupo e N, muitos euros. já serão à volta de 100 mil euros, e portanto a diferença é muito grande para a participação para estes C2. Acaba por ser criado ali quase um fosso, não é? Sim, é um fosso muito grande. Chegam aos C2, depois é difícil. É preciso muito dinheiro para poder evoluir na carreira. E por falar em evolução, está a fazê-lo isso mesmo, o Diogo Salvi, a evoluir ao longo das classificativas, a conhecer melhor o Rally. Pois esta, como disse há pouco, nesta segunda passagem, então para estes pilotos, que é a primeira vez que têm contacto com os troços, as melhorias ainda são mais substanciais. Sim. Depois volta tudo, logo no início da tarde, voltará tudo ao mesmo, porque irão encontrar novos troços, novas dificuldades, novos desafios. O André Silva. O André Silva, que a par do Rui Jorge Fernandes, tem sido aquelas duas equipas, aqueles dois pilotos que têm andado sempre no limite destas viaturas e têm conseguido realmente, por vezes, fazer classificações surpreendentes e tempos surpreendentes, porque têm sempre este andamento muito forte, aproveitam ao máximo, tentam e fazem certamente um trabalho de casa muito bom. E uma das vantagens que têm, quanto a mim, é que geralmente são constantes na prova. Entram já desde o início com um ritmo muito forte. Não é passado uma ou duas classificativas que conseguem ter esse andamento. Não, já têm desde o início esse andamento, e isso faz com que realmente depois, no final, a classificação seja sempre de relevo. E eles que no último Rally bateram. Pois, por vezes o andamento forte tem dessas situações. Mas isto para dizer que não sequer pensaram nisso, já entraram outra vez? Sim, completamente. Aliás, eles têm uma atitude de campeão. De início entram mesmo já para ganhar. Bruno Fernandes, o piloto da Calheta. Deixa-me só fazer um pequeno reparo ao Filipe Freitas, que consegue um tempo da geral nesta especial, o que denota que o Filipe já começa a fazer tempos mais aproximados, consegue ganhar, por exemplo, ao Gil Freitas, que dispõe de uma vitória idêntica à sua, o que não tem sido muito habitual neste ano. Mas ainda fica muito longe do Alexandre Camacho. Ainda está um pouco longe do Alexandre, mas a evolução parece que começa volta de 14 segundos, sim. A existir. O carro começa a ficar um pouco à medida do próprio Filipe Freitas. Ricardo Teodósio. É sempre espetacular este piloto, nestas passagens, tanto na terra como no asfalto. Este piloto brinda o público com passagens muito exuberantes e sempre muito bonitas para a fotografia. Vamos ver. Cá está. Era garantido. O que ele não consegue fazer de outra maneira. É mais forte do que ele. É. Aliás, eu acho que se ele tentar fazer a curva direita não consegue. Já está... Já está talhado para fazer isto, já está na centralina, na programação lá, e é assim que aborda sempre as curvas. O público agradece, nós também, ajuda a dar outro colorido a estas transmissões. Bonita passagem de Ricardo Teodósio, ele que ontem sentiu algumas dificuldades com o carro, ver se os problemas estão definitivamente solucionados. Muitas dores de cabeça devem estar hoje de manhã aqui nesta zona do Santo da Serra. Sim, é uma zona onde ontem à noite há uma festa já com largas tradições, uma festa que dura até de manhã. Portanto, por isso que metade da caravana ainda está a dar a dormir. Desce a guiar,
com este C2, é outra das situações de pilotos do regional que parados voltam, fazem questão de voltar à prova rainha. O Décio, que a par do seu irmão, o Wilson, voltaram ao Rally Vinho Madeira com viaturas idênticas, mas o seu irmão, infelizmente, teve uma desistência ontem na segunda prova especial de classificação com avaria mecânica, e neste momento o único representante, neste caso da família Aguiar, será o Lécio. Paulo Neto. Mais uma equipa continental que está a participar no Rally Vinho Madeira, vem cá com o intuito de pontuar para a sua categoria e a sua classe. É uma daquelas equipas que acaba por preencher também a nossa lista de inscritos e que são sempre bem-vindos, porque depois o que acontece com estas equipas que vêm do continente é dar-nos hipóteses a nós, madeirenses, e competimos e temos sempre os mesmos adversários, poder medir forças também um pouco com aqueles que nos visitam, e vice-versa. É sempre agradável, exatamente, e vice-versa. Eles são 25º da geral, Paulo Neto, navegado pelo Vítor Oliveira. Embora o Paulo Neto tivesse como objetivo lutar com os pilotos da mesma categoria, com os pilotos madeirenses da mesma categoria, mas está um pouco distante. Vamos ver nestas segundas passagens se os tempos começam-se a aproximar um pouco mais. O Diogo Gago também disse que queria fazer isso mesmo, tentar lutar com os madeirenses, com os pilotos locais. Dispõe de viatura idêntica à sua, mas no dia de ontem não consegui. Vemos agora estas segundas passagens são um pouco mais propícias. Depois de Diogo Gago, mais um piloto com o campeonato nacional, Armindo Neves. Diogo Gago está no 26º lugar, no 27º posto. Esta equipa que está no seu ecrã. Corrigir ali a trajetória para abordar melhor a curva, o Armindo Neves, que é 27º classificado. Já caíram mais tempos, o Humberto? Mais eu estava noutra página. Sim, estava a ver como é que estava aqui a luta nos RC4, que é um dos grupos, uma das classes que eu muito gosto de apreciar. E portanto eu via que o Jorge liderava, o André Silva, depois o Bruno Fernandes, o Wilson Aguiar, o Décio Aguiar, e só depois então é que vinham os pilotos do continente, entre eles Diogo Gago, desculpa. Ricardo Marques com este 208 que está no olho do Duarte Lagos. Como eu retiro este carro? Não, é um carro engraçado, e isto despertou-me a atenção justamente por nós termos uma equipa no regional em que pretende para o ano utilizar esta viatura, e inclusivamente até em conversa com alguns pilotos do passado recente regional, em terem mencionado este carro como sendo um projeto interessante. A oportunidade que nós temos de ver o carro em competição real é esta. Apesar de não ser um piloto conhecedor das nossas estradas e que se possa medir as forças com os pilotos madeirenses da mesma classe e categoria, mas pelo menos conseguimos perceber em termos de fiabilidade destes carros como é que estão, porque são projetos engraçados para eventualmente quem quer começar, ou então quem quer ter um projeto mais barato para competir. E o nevoeiro intensifica-se no chão da Lagoa, a classificativa que se segue, terá transmissão aqui também na RTP Madeira, já de seguida, transmissão em simultâneo.
portanto, as condições atmosféricas se agravarem ligeiramente na zona do chão da Lagoa. Isabel Ramos, Rubina Gonçalves, Renault Clio R3, dupla feminina, já vencedora da Taça das Senhoras, do troféu feminino, como preferir. A Isabel que tem vindo a acumular ao longo dos anos Troféus. esses troféus. Já são 12, acho que é. Pois. Já perdi justamente pelas suas participações e a Isabel tem por vezes, e ela própria sabe e admite, tem alternado entre um andamento mais rápido ou então mais cauteloso, mas também acaba por ser normal. A Isabel luta pelo aquilo que é o seu título, apesar de estar integrada na restante classificação do campeonato do Rally, mas preocupa-se essencialmente em garantir esse título. Isabel Ramos, que está no 29º lugar, Gil Antunes é 30º. Repara, naquela luta particular que referíamos em relação aos Citroëns. Bem bonito. Bonita passagem, sim, Humberto. Dizer, foi o André Silva acaba por ganhar esta classificativa, ou de ficar à frente nesta classificativa, seguida pelo Bruno Fernandes e só depois o Rui Fernandes. E a diferença entre eles é apenas de 8 décimas. Ou foi apenas de 8 décimas nesta especial. Em termos de geral, nada mudou, apenas o Bruno Fernandes e o André Silva se aproximaram do Rui Jorge Fernandes. A diferença agora do André Silva para o Rui Jorge Fernandes são de 16,3 segundos. E o Bruno Fernandes para o André Silva tem uma diferença de 4,8, ou seja, cerca de 10 segundos,7 para o Rui Jorge Fernandes. Portanto, uma luta muito acesa. E deixa-me também só acrescentar aqui aquilo que o Humberto estava a dizer, que o facto do Bruno Fernandes já estar a andar também ao ritmo dos outros, é aquilo que ele tem dito e tem-se preocupado em transmitir, é que realmente está a tentar ter uma progressão no andamento de forma que consiga chegar a estes dois, que é o André Silva e o Rui Jorge Fernandes. Já está a acontecer, o que só vem fazer com que torne mais interessante. Portanto, aquilo que nós tínhamos como sendo uma luta a 2 já passa a ser agora também uma luta a 3 e é muito interessante. É importante que apareçam mais e que não, e cada vez mais desapareçam, quer seja por questões competitivas ou por questões económicas. Francisco Camacho. Mais uma dupla com Citroën C2. O Francisco Camacho, que neste Rally Vinho Madeira está a estrear a viatura que era da Ana Sofia Correia. É um Citroën um C2 que era utilizado pela Ana Sofia para competição. Neste momento é o carro que o Francisco Camacho está a utilizar. Já era para ter estreado no Rally anterior do Campeonato Regional, não foi possível. Está a ser feita agora a estreia. E o piloto que eu estava a falar, que tem a pretensão de utilizar um Peugeot 208 para o próximo ano, é justamente este. Sim, Francisco Camacho. Exatamente. Sim. Já está a fazer pontaria para esse carro, até porque tem aqui algumas soluções em carteira. Os carros que tem outro C2 também, mas será para uma solução de aluguer. Portanto, o piloto tem alguns projetos em mente, mas sobretudo quer participar com o 208 R2. Pedro Diogo com o Toyota Yaris. Como é que estamos de Yaris? Como vimos, é o primeiro Yaris a passar, é o Pedro Diogo, ele lidera e já era expectável que assim fosse, porque este ano, em condições normais, ele tem liderado sempre este troféu particular. Nossa Senhora. E tanto, como podemos ver por este andamento, sempre que as coisas correm bem, os seus adversários têm muitas dificuldades em conseguir bater os seus tempos. Ele anda sempre no limite, ali um pouco acima do limite. Eu recebi essa informação interna, o
O Mark Cid acabou por não sair, a equipa estava a tentar recuperar aquele Clio Superman 600, mas acabaram por não partir para esta classificativa, portanto. Pois eu estava a tentar ver se conseguia arranjar material de substituição de forma a conseguir voltar, mas aparentemente não foi possível, é pena. Até porque era um dos pilotos continentais que estava muito entusiasmado com o Rally de Vinho Madeira e queria aprender e andar e tentar aproveitar ao máximo a prova. Infelizmente não é possível. Sim, o azar foi tão grande que nem 1 quilómetro de especial ele conseguiu fazer. Boa disposição nas classificativas, é a festa do Rally. João Ferreira, ali a falhar um bocadinho a trajetória, para ficar um momento mais adrenalina quem estava ali situado na curva. Nada de especial. Piloto com este Renault Clio. Quem que tem aqui um grande desafio, que é conseguir levar este Clio ao fim de uma prova tão dura como o Rally Vinho Madeira. Ele tem estado a trabalhar nesta viatura e acabou por diminuir um pouco a potência do seu Clio no intuito de o tornar mais fiável. E nos rallies do regional já deu demonstração de que isso aconteceu. Veremos se no rally tão longo como o Vinho Madeira este velhinho Clio consegue aguentar. O Pedro Diogo é 33º, o Francisco Teixeira 34º, e este homem que está na imagem, esta equipa que está na imagem, 35º. Sim, Duarte. Mas temos saudades do Ferreira de Citroën C2, realmente aí nessas alturas foram grandes lutas também com outros concorrentes com carros equivalentes e realmente ele destacou-se nessa altura com o andamento que tinha. Décio Gonçalves com o Citroën Saxo. Acompanhamos a primeira classificativa do dia, a terceira do Rally, a segunda passagem pelo Campo do Golfo. Vamos relembrar como é que foi esta classificativa em termos do tempo. José Pedro Fontes foi o mais rápido, 9:55.4 para o piloto do Porsche. Bart Canha, o Bruno Coelho, perdão, o piloto que também está de regresso à competição. Dizia-o então que Bruno Magalhães foi o segundo mais rápido, 9:58.8. Depois Alexandre Camacho fez o mesmo tempo que Bruno Magalhães nesta classificativa, os tais 9:58.8. Ricardo Moura, o açoriano, quarto tempo à geral, 10 minutos 4 segundos e 9 décimas. Depois Miguel Campos, 10 minutos 6 segundos e 1 décima. Depois Bernardo de Sousa, 10 minutos 8 segundos e 8 décimas, aqui 4 segundos a separar estas três equipas. Depois Miguel Nunes a fazer 10:09.4, foi o sétimo mais rápido. Pedro Meireles, oitavo, 10:10.0, portanto 10 minutos, 10 segundos redondos. Nono lugar para Filipe Freitas, que parece mais habituado, mais afoito com este Porsche, 10 minutos, 11 segundos e 7 décimas. E o décimo mais rápido foi João Barros, 10 minutos 13 segundos redondos com o Ford Fiesta R5. Ou seja, lá na frente, José Pedro Fontes, Bruno Magalhães, Alexandre Camacho, Miguel Nunes e Ricardo Moura. Este é o top 5 do Rally Vinho Madeira, onde estão decorridas 3 classificativas. E em resumo, o que se alterou em termos de classificação geral nesta classificativa foi que o Alexandre Camacho subiu um lugar, portanto é a relação de ontem, naturalmente. O Alexandre Camacho subiu para terceiro lugar, o Gil Freitas subiu 2 lugares, portanto é 11º classificado neste momento. O João Silva subiu um lugar, é 14º. O Diogo Salvi também subiu um lugar, 18º. E o Ricardo Teodósio subiu 4 lugares, entrou no top 20. Recordar que o Ricardo Teodósio ontem teve um pequeno problema que fez perder algum tempo numa especial e até penalizado.
Portanto, no top 20 estas foram as principais alterações que esta classificativa trouxe. Ilha de Sardinha, mais um piloto da Calheta. Exatamente, eu por acaso estava a olhar aqui para as imagens e estava a pensar, é engraçado que estes pequenos Yaris, e apesar de serem teoricamente os carros com menos potência desta lista de inscritos, são aqueles que no Rally Vinho Madeira vão contar 2 pontuações. Portanto, vão ter de espremer muito bem estes carros, estas equipas, para conseguir tirar aqui 2 resultados do Vinho Madeira, e com os andamentos que nós estamos a ver, que para os carros que são andamentos muito vivos, muito engraçados. Isto tem muito trabalho aqui ainda pela frente. Mas estes pequenos carros, estes pequenos Yaris, são pouco rápidos, mas muito viáveis. E daí a organização do troféu ter apostado um pouco nessa situação para criar 2 pontuações para o Rally Vinho Madeira. O que obriga, aliás, a que estes pilotos tenham que cumprir na íntegra todo este rally. Mas mais curioso, no meu entender, é como carros que não são teoricamente os menos potentes, são os menos potentes mesmo, conseguem se imiscuir aqui em lutas pela classificação geral à frente de carros muito mais potentes do que estes Yaris. É o conhecimento das classificativas, o conhecimento Naturalmente. ser mais afoitos. E diz bem da forma como estes pilotos se empenham em conduzir até o limite estas pequenas viaturas, e esta é que é uma das grandes mais-valias dos troféus, porque os pilotos andam sempre a 100%. Isto era um pouco aquilo que nós estávamos a falar ainda há pouco. É uma excelente escola, depois tem um passo em frente que será um C2 em termos competitivos, e depois tem aquele tal fosso do C2 para cima, que é para conseguir ter uma máquina mais competitiva. Os preços quase que duplicam, e aí a coisa já preços proibitivos. Pois. Pelo menos para a realidade da realidade regional, para as equipas que compõem o campeonato regional. Daqui a pouco temos que parar para fazer uma ligeira pausa para compromissos publicitários, numa altura que acompanhamos a prestação de passagem de Narciso Andrade. Por via interna estou a ver algumas imagens do chão da Lagoa e a situação começa a ficar cada vez mais complicada. O nevoeiro... É o tal nevoeiro de rolo, como falava o Humberto ontem. Essa foi a melhor do rally até agora. Nevoeiro de rolo, gostei. Aprendi qualquer coisa. É um termo popular, mas que julgo que explica bem o tipo de nevoeiro que pode existir nas zonas altas da Madeira. Sim, e agora vamos desenrolar e já voltamos a enrolar daqui a pouco. Vamos pôr uma breve pausa. Até já.